Olá pessoas, eu sou o Caio e sejam bem-vindos ao quarto vídeo do canal. E eu já vou começar falando que esse vídeo tem caráter única e exclusivamente informativo, não sendo feito aqui nem um incentivo ao uso recreativo ou à venda ilegal de substâncias psicodélicas, beleza? Bem, indo direto ao ponto, medicina psicodélica é o uso de substâncias psicodélicas como ferramentas no tratamento de determinadas doenças mentais. E o que são substâncias psicodélicas? Apesar de o termo psicodélico atualmente ser muito popular dentro da cena de uso recreativo, o termo na verdade é um jargão científico criado pelo psiquiatra britânico Humphrey Osmond. O termo vem das palavras gregas psique, que significa mente, e délicos, que significa manifestar, tornar visível. Logo, psicodélico significa manifestação da mente e é uma palavra usada para nomear um grupo de substâncias que desencadeiam no cérebro humano processos visuais, emocionais e cognitivos bem intensos e peculiares. Em outras palavras, são substâncias que proporcionam o que é chamado de estados não ordinários de consciência. E esses estados não ordinários de consciência podem ser úteis como ferramentas de aprofundamento e aceleração para a psicoterapia. E quais são os psicodélicos que existem? Bem, os psicodélicos clássicos são a dietilamida do ácido lisérgico, conhecida pela sigla LSD e a mais famosa, a psilocibina, encontrada em cogumelos do gênero Psilocybe, também conhecidos como cogumelos mágicos, a dimetiltriptamina, conhecida pela sigla DMT, presente no preparo amazônico de plantas chamado ayahuasca, a mescalina, presente no cacto peyote, e o MDMA, sigla para 3,4-metileno-dioximetanfetamina, e mais conhecido pelos apelidos de êxtase, MD, bala e o mais curioso, na minha opinião, Michael Douglas. Pois bem, a partir do ano 2000 vem se observando uma retomada da pesquisa psicodélica que tinha ficado parada lá atrás, desde a criminalização do LSD na década de 60. Para se ter uma ideia do nível de desenvolvimento dessa retomada, a pesquisa psicodélica vem sendo capa de renomadas revistas científicas. São elas a Revista Tcheca de Psiquiatria, em 2019, a Revista Americana de Psiquiatria, em 2020, a New Pharmacology, em 2018, o Jornal Britânico de Psiquiatria, em 2015, a Associação Médica Canadense, em 2015 também, e por fim, a importantíssima revista Cell, em 2017. A Cell é uma revista científica super renomada e concorridíssima. Publicar lá é para um cientista, o mesmo que jogar uma Copa do Mundo é para um jogador de futebol. Ter seu estudo como matéria de capa, então, é como fazer um gol de bicicleta na final. Bem, uma das populações que pode ser beneficiada com a psicoterapia assistida por psicodélicos é a que sofre do transtorno do estresse pós-traumático, conhecido pela sigla TEPT. O nome do transtorno já fala um pouco sobre ele. Essa é uma doença caracterizada por estresse, ansiedade e medo intensos e descontrolados após acontecimentos traumáticos, como, por exemplo, tortura, acidentes de carro ou abuso sexual. Alguns gatilhos fazem com que o paciente com esse distúrbio passe por momentos de revivência do trauma, com um nível emocional de angústia, medo e sofrimento muito intenso e angustiante, além de uma riqueza de detalhes multissensoriais impressionante. Nos Estados Unidos, o TEPT é um problema de saúde pública bem conhecido por conta do alto índice de acometimento em veteranos de guerra. Em soldados dos Estados Unidos retornando do serviço do Iraque e ou Afeganistão, a incidência do TEPT chega a 18%. Dezenas de veteranos de guerra com TEPT morrem por suicídio todos os dias nos Estados Unidos. Com vista nesse problema, em 2010, 25 anos após a criminalização do MDMA nos Estados Unidos, foi publicados os resultados de um ensaio clínico de fase 2 que avaliou a segurança e a eficácia da psicoterapia assistida por MDMA para o tratamento do TEPT. Nesse estudo foram selecionados 20 pacientes com TEPT crônico com duração média de quase 20 anos, os quais já tinham sido considerados resistentes a anos e anos de tratamento convencional, com ansiolíticos, antidepressivos e psicoterapia comum. E o desfecho desse estudo foi que, com 3 sessões assistidas pelo MDMA, todos os pacientes apresentaram redução significativa nos sintomas do TEPT, com 85% dos pacientes não preenchendo mais os critérios de diagnóstico para o TEPT.
Ou seja, 85% dos pacientes foram curados do transtorno. E esses resultados se sustentaram conforme foi mostrado pelo acompanhamento de longo prazo feito por 3 anos e meio após a última sessão assistida com o MDMA. Agora, gente, eu vou fazer uma observação muito importante. O suposto MDMA ou êxtase, vendido no mercado do tráfico em forma de comprimidos e cristais, na verdade, contém muitos contaminantes. São mais de 500 contaminantes encontrados no preparo ilegal da droga, sendo que em alguns casos não há sequer MDMA, apenas contaminantes. Somado a isso, tem o fato de que com o tráfico não existe garantia alguma da concentração da droga presente no comprimido, cristal, seja qual for a forma que a droga for vendida. O que torna as chances de intoxicação e de overdose bem mais prováveis. Aí o que acontece? Muitas das reações adversas ocorridas no meio recreativo e disseminadas pelos meios de comunicação é consequência não do MDMA em si, mas dos inúmeros contaminantes e dos erros de dosagens presentes no preparo ilegal da droga. Já o MDMA usado em ensaios clínicos como este é produzido sob altíssimo controle de qualidade e de dosagem em laboratórios especializados e legalmente habilitados. E o que o MDMA faz no cérebro humano? Bem, o MDMA, entre outros efeitos, induz a diminuição da ação de uma estrutura cerebral chamada amígdala. Não é a amígdala da garganta. Essa amígdala fica no interior do cérebro e está intimamente relacionada com a emoção do medo. Logo, por meio da inibição dessa amígdala, o MDMA, dentre outros efeitos, induz a diminuição da emoção medo. Portanto, se uma droga pudesse reduzir temporariamente o medo e aumentar a confiança interpessoal sem turvar o sensório ou inibir o acesso às emoções, poderia ser um facilitador muito eficaz para a psicoterapia de tratamento do transtorno do estresse pós-traumático. E essa é a proposta da psicoterapia assistida pelo MDMA, a qual, aliás, recebeu a designação de terapia inovadora pelo FDA após concluir os testes de fase 2, com previsão de aprovação nos Estados Unidos já para 2023. O FDA é o órgão governamental estadunidense responsável, entre outros aspectos, por fiscalizar e supervisionar todos os assuntos relacionados a drogas no país. É o equivalente à nossa Anvisa aqui no Brasil. Um outro estudo semelhante foi realizado por brasileiros aqui no Brasil e publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria, o meio de divulgação psiquiátrica mais importante dentro do nosso país. Nele foi observada a eficácia e a segurança do MDMA, também em conjunto com a psicoterapia, para tratar pacientes com TEPT gravíssimo decorrente de abuso sexual, uma das formas mais graves de trauma e que afeta profundamente a saúde mental das vítimas e que, infelizmente, sabemos que é muito comum no nosso país, principalmente entre crianças e mulheres. Completaram o estudo 3 pacientes e as reduções no sintoma do TEPT foram de 32%, 65% e 89%. Ou seja, com um tratamento de 3 meses foi possível obter melhoras muito significativas que anos de psicoterapia no modelo convencional, aliada a todos os medicamentos comuns, não conseguiram. Gente, é muito importante deixar claro aqui que esse tipo de tratamento não consiste em um paciente ir lá na farmácia, comprar a substância, comprar o MDMA e tomar em casa sozinho, como acontece com os antidepressivos atualmente utilizados. A psicoterapia assistida por psicodélicos, como o próprio nome diz, é o uso de substâncias psicodélicas em conjunto com a psicoterapia executadas por terapeutas devidamente treinados. Nos 2 ensaios clínicos mencionados aqui, foram utilizados um padrão semelhante de PAP. PAP é a sigla para Psicoterapia Assistida por Psicodélicos. No estudo brasileiro, publicado na Revista Brasileira de Psiquiatria, por exemplo, foi seguido o protocolo padronizado da Associação Multidisciplinar para Estudos Psicodélicos, que consiste em 3 sessões preparatórias de 90 minutos cada, sem o uso da substância, seguidas de 3 ciclos de 1 mês. Cada ciclo de 1 mês é formado por uma sessão de 8 horas com o uso do MDMA, mais 3 sessões de integração sem o uso do MDMA de 90 minutos cada, o que totaliza 15 sessões, 12 sessões sem o uso do MDMA e 3 sessões assistidas pelo MDMA com intervalos de 1 mês entre uma e outra, o que totaliza aí 3 meses de tratamento. Estamos falando aqui de 3 meses de tratamento que trouxeram aos pacientes qualidade de vida que anos de tratamento no modelo convencional não conseguiram. Daí o fato de eles terem sido considerados pacientes resistentes ao tratamento, o que, aliás, é uma nominação que eu, Caio, pessoalmente não concordo, pois depende de qual tratamento estamos falando aí, né?
Os links para os artigos científicos citados aqui estão aqui na descrição do vídeo, beleza? Para participar desses estudos, os pacientes candidatos passam por uma triagem muito rigorosa, com uma lista enorme de vários critérios de inclusão e exclusão. Alguns exemplos de critérios de exclusão, ou seja, que impedem o paciente de participar do estudo, são transtorno bipolar, transtorno de personalidade e dependência química. Esses critérios servem para garantir a segurança e a eficácia do tratamento. Outro fator muito importante que precisa ser mencionado aqui são as limitações dos estudos. A quantidade de pacientes participantes dos ensaios clínicos é pequena. E é preciso ter isso em mente para a gente não cometer erros de generalizações estatísticas, beleza? O objetivo desses estudos é justificar a execução de mais ensaios clínicos, de mais pesquisas com amostras maiores, para que assim seja possível fazer com que a psicoterapia assistida por psicodélicos chegue no sistema de saúde do mundo todo, com ética, segurança e responsabilidade. Esse vídeo está sendo postado no sábado, dia 2 de janeiro de 2021, e é com muito entusiasmo que eu informo que amanhã, domingo, a medicina psicodélica vai chegar nas casas de muitos brasileiros por meio de uma reportagem especial que vai ser exibida pelo Fantástico da Rede Globo. Esse foi o vídeo de hoje, galera, e aguardem, pois ainda tem muito conteúdo sobre medicina psicodélica para ser discutido aqui, como, por exemplo, LSD para ansiedade existencial associada a doenças terminais e psilocibina para depressão. É isso, beijos.